O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Assim como nos dias de Noé, quando as pessoas estavam ocupadas comendo, bebendo, casando e se entregando aos prazeres da vida, a vinda do Filho do Homem acontecerá de forma inesperada. Naquele tempo, Noé entrou na arca sem saber que o dilúvio viria e levaria todos. Da mesma forma, quando o Filho do Homem retornar, 2 homens estarão trabalhando no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, estejam vigilantes, pois vocês não sabem a que horas o seu Senhor virá. Jesus nos ensina que os últimos dias serão semelhantes aos dias de Noé, onde havia 2 escolas de pensamento. A primeira acredita que as pessoas continuarão com suas vidas normais, centradas nas coisas cotidianas, como comer, beber e casar. Em outras palavras, a vida seguirá seu curso como sempre. A segunda escola de pensamento, menos popular entre os estudiosos da Bíblia, argumenta que a terra será igualmente perversa até os dias do retorno do Senhor. O pecado é celebrado e podemos ver claramente a direção que o mundo está tomando. Estamos vivendo nos dias de Noé, em uma geração em que Deus é rejeitado. É mais fácil viver uma vida pecaminosa neste mundo do que viver uma vida santa, pois quando escolhemos viver de acordo com os princípios de Deus, estamos nadando contra a corrente. O mundo ao nosso redor está voltado para o pecado, e isso ocorre de forma contínua. Recordo-me de ter lido um artigo sobre um homem que estava envolvido em um caso com a esposa de seu próprio irmão por mais de uma década. Apesar de ter várias outras opções, ele escolheu trair a confiança e a lealdade ao se envolver com a esposa de seu próprio irmão. É difícil imaginar o nível de maldade envolvido nessa situação. A Bíblia, em Timóteo, nos alerta sobre os últimos dias, onde haverá traidores. Esse exemplo é um reflexo do nível de pecado que prevalece em nossa geração. Os corações estão corrompidos, os pensamentos são continuamente maus. Infelizmente, isso é exatamente o que está acontecendo em nosso tempo. Podemos observar conflitos entre conselhos escolares e pais em todo o país, devido a alguns livros que estão sendo permitidos nas escolas. O pecado está desenfreado. Assim como no tempo de Noé, o pecado está dominando o mundo. É chocante ouvir sobre as coisas que estão acontecendo no mundo hoje. Alguns cristãos podem viver em uma bolha, onde levam uma vida tranquila, indo para o trabalho e para a igreja, sem terem conhecimento do nível de pecado que o mundo alcançou. Coisas inimagináveis estão ocorrendo agora. Conforme mencionado em Timóteo 3, versículo 1 a 5, nos últimos dias, tempos perigosos virão. As pessoas serão egoístas, avarentas, orgulhosas, ingratas, profanas, sem afeto natural, traidoras, amantes de prazeres mais do que de Deus. É uma forma de piedade, mas negando o verdadeiro poder dela. Essas pessoas estão rejeitando a santidade e não desejam estar associadas a ela. Embora o pecado esteja presente em abundância neste mundo, a vida continua seguindo seu curso normalmente. É exatamente esse o ponto que quero ressaltar. Até hoje, a vida está acontecendo como sempre, sem qualquer reconhecimento de Deus. Assim como nos dias de Noé, as pessoas vivem com uma falsa sensação de segurança, acreditando que as coisas vão continuar como sempre. Assim como o povo de Noé, que não atendeu ao aviso da iminente inundação, alguns crentes podem se sentir muito confortáveis em suas rotinas e estilos de vida, vivendo como se as coisas permanecessem sempre as mesmas. Eles podem ficar espiritualmente adormecidos em uma sensação falsa de segurança, onde a urgência da missão do retorno de Jesus é entorpecida pela monotonia do cotidiano. O mundo em que vivemos frequentemente promove uma narrativa de continuidade e permanência em nossas rotinas diárias. Nossas responsabilidades e planos para o futuro podem criar a ilusão de uma linha do tempo interminável, uma sequência aparentemente infinita de amanhãs. Construímos casas, desenvolvemos carreiras, criamos famílias e fazemos planos de longo prazo. Tudo isso reforçando nosso sentimento de segurança e constância. Embora essas atividades sejam partes normais e necessárias da vida, elas podem nos acalmar em uma falsa sensação de existência terrestre e eterna. No entanto, a verdade permanece que nosso tempo na Terra
é apenas um breve momento em comparação com a vasta extensão da eternidade. Devemos refletir sobre onde iremos passar a eternidade. A morte é uma certeza que todos nós enfrentaremos, mas muitas vezes chega sem aviso prévio. Seu momento é desconhecido para nós. Da mesma forma, a segunda vinda do Senhor, como predito nas Escrituras, virá como um ladrão na noite, inesperada e repentinamente. Diante dessas verdades, nossa perspectiva muda, despertando-nos para a brevidade da vida e a realidade da eternidade. A natureza temporária de nossa existência terrena contrasta dramaticamente com a natureza eterna de nossas almas, tornando a pergunta sobre o destino de nossa alma ainda mais urgente. Apesar de mais de 2000 anos terem se passado desde a ascensão de Jesus ao céu, ainda há pessoas em todo o mundo pregando e clamando para que as pessoas se arrependam de seus pecados. Essas oportunidades têm sido constantes, seja por meio de pregações nas ruas, na televisão, no rádio ou nas redes sociais. Deus é paciente e deseja que todos sejam salvos. Que assim seja, amém.